Olá amigos e amigas, e aí, belezura? Eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de um mangazinho de mistério e suspense. Geralmente são histórias cuja narrativa acaba me prendendo muito durante a leitura, ao ponto de simplesmente não conseguir parar de ler até concluir. E pensando nisso, resolvi trazer para esse vídeo uma recomendação de 3 mangazinhos de mistério e suspense para você ler. E para a primeira indicação, um mangazinho que é um pouquinho manjado, que é Erased, mangá escrito e desenhado por Kei Sambe, ou seria Sambe? Sambé? Eu nunca sei pronunciar direito os nomes dos mangakas. Enfim, é um mangazinho que é completo em 9 volumes, sendo que na verdade a história termina no 8º. O 9º volume é um volume especial. E na história nós vamos acompanhar Satoru Fujinuma, um fracassado aspirante a mangaka que leva uma vida normal como entregador de pizza. Quer dizer, ele levaria uma vida normal se não fosse por um detalhe. Acontece um fenômeno com o jovem Satoru, no qual ele acaba voltando no tempo algumas vezes. Nunca é muito tempo, são sempre alguns minutos no tempo que ele volta, e sempre quando alguma tragédia tá para acontecer perto dele. E ele não tem controle nenhum sobre isso, apenas acontece. Nisso ele acaba tendo a oportunidade de evitar essas tragédias. Ele até deu um nome para esse fenômeno que acontece com ele chamou de Revival. Até que um certo dia colocam a camiseta do Vasco na mãe do Satoru. E por conta disso ele vai ter o maior revival da vida dele, voltando 15 anos no passado. Isso porque o assassinato da sua mãe tem correlação com um caso de serial killer que matou algumas crianças que inclusive estudaram com o Satoru. Erased é um mangá que eu gosto bastante. Erased é um baita mangá de suspense e eu fiquei bem tenso durante toda a leitura dele. Mas a parte do mistério, assim, não é muito difícil de sacar logo de cara quem que é o serial killer. Aqui eu não vou dar nenhum spoiler, mas quando você ler, você também vai sacar. Aí uma coisa, o mangá é muito melhor do que o anime. O ritmo do mangá é bem melhor cadenciado e o desenvolvimento da maioria dos personagens é melhor trabalhado também. Inclusive do próprio serial killer, que pra mim no mangá, por mais que não tenha como, obviamente, ficar do lado do serial killer, a gente entende melhor no mangá a mente fragmentada dele. O porquê ele é desse jeito e como aconteceram as coisas que fizeram ele ficar daquele jeito. A relação também dos personagens é muito bacana. A gente se afeiçoa assim todos os amigos do Satoru, até mesmo aqueles que têm menos tempo de tela. E pra mim a melhor parte da história é realmente acompanhar a mente distorcida e deturpada do vilão. Que demais! Para a segunda indicação eu trago Pluto, do Naoki Urasawa. Mangazinho completinho em 8 volumes. E Pluto nada mais é do que o Naoki Urasawa, um mestre dos mangás de mistério e suspense, adaptando uma obra do Osamu Tezuka, que é Astro Boy. Mas aqui adaptando uma história específica do Astro Boy, que é o maior robô da Terra. Que combinação, que combinação. Naoki Urasawa e Osamu Tezuka. Que satisfação, aspira. A história se passa numa sociedade futurista onde robôs e humanos coexistem. E na história, os robôs mais poderosos da Terra, os robôs mais tecnológicos e os seus criadores estão sendo caçados por um ser, uma criatura misteriosa. E cabe ao robô investigador da Europol, Gezishi, resolver esse mistério e impedir que os assassinatos continuem. Inclusive o Gezishi é um desses robôs também que estão sendo caçados. Cara, eu sou muito suspeito para falar de Naoki Urasawa. Não tem absolutamente nada que eu tenha lido desse autor e que eu não goste. E Pluto pra mim é quase uma obra-prima. É um baita mangá de mistério e que ao mesmo tempo que carrega a essência da obra original, ele também é muito diferente dela. Na história original, no maior robô da Terra, de Astro Boy, o foco maior é no Atom, que é o Astro Boy, que é o nome que ficou mais conhecido aqui no ocidente. Mas aqui em Pluto, o protagonista é outro, que é um personagem que era totalmente secundário na obra original, que era o Gezishi. Além do que, o Urasawa consegue desenvolver aqui o Gezishi de forma magistral. E isso sem nunca deixar a gente esquecer de que ele é um robô. E eu digo isso
Porque muitos mangás que tentam trabalhar uma dinâmica mais existencialista com relação a esse aspecto de robôs terem sentimentos humanos acabam falhando miseravelmente. Já aqui em Pluto, é mostrado pra gente muitos dilemas internos que o personagem tem, né, o Gezish, por ser um robô. E isso tudo sem esquecer de desenvolver o mistério principal da obra de forma foda. Maravilhoso, incrível, lindo, lindo, lindo. E aqui eu falei do Gezish, mas não é apenas ele que é bem desenvolvido. A maior parte dos robôs que aparecem na obra, o próprio Atom, o North número 2, os demais robôs mais poderosos da Terra, todos eles têm uma parcela de desenvolvimento e tem uma parcela desse tipo de desenvolvimento, de tipo, é um robô, mas tem sentimentos humanos, ao mesmo tempo que as ações dele não podem contradizer os fundamentos, não sei, são acho que 3 fundamentos principais dos robôs. Acho que são as 3 leis da robótica. Eu não lembro direito, mas se você ler o mangá, você vai entender. E além de tudo, o traço do Naoki Urasawa é maravilhoso e ele tem composições de páginas que são únicas. Enfim, leia Pluto, senão eu fico puto. Nossa, que bosta. Agora, o único mangá dessa lista que eu ainda não li inteiro, mas é porque, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tá finalizado. O Verão em que Hikaru Morreu é um mangá escrito e desenhado por Mokumokuren, que provavelmente é um pseudônimo. Ah, vá, é mesmo? E se eu não me engano, ele está com 7 volumes no momento que eu tô gravando esse vídeo. E na história nós vamos acompanhar 2 meninos que vivem na mesma vila, o Yoshiki e o Hikaru. Os dois têm a mesma idade e estão sempre juntos desde pequenos. O problema é quando o Yoshiki percebe que tem algo de estranho com o Hikaru. Ele não parece mais ser ele mesmo. Parece que algo ou alguma coisa tomou seu lugar. Nisso ele passa a viver com essa criatura tentando entender e descobrir o que aconteceu com seu amigo. Por enquanto eu li só 5 voluminhos desse mangá. E cara, o mistério principal aqui não é nem sobre o que aconteceu com o Hikaru. Porque desde o começo da obra já é deixado claro pra gente que o Hikaru morreu. Não é o Hikaru ali mesmo. Realmente tem alguma coisa que tomou o lugar dessa criança. O mistério, na verdade, se dá a descobrir o que é essa criatura que tomou o lugar dele. Porque, aparentemente, conforme a gente vai lendo, nem essa criatura tem total noção do que ela é. E aí tem um mistério envolvendo o povo da vila, tem um mistério envolvendo a própria família do Hikaru. E além de ser um bom mangá de mistério, um bom mangá de suspense, ele também é um bom mangá de terror. Os personagens são muito cativantes, eles são muito carismáticos e aos poucos o autor vai dando a devida importância aos personagens secundários. Ele vai introduzindo e dando uma importância narrativa a cada um deles, não estão ali à toa. Que coisa mais linda! E vou dizer, lendo esse mangá, não tem nem como a gente não desenvolver um certo apreço até mesmo pela essa criatura que tomou o corpo do Hikaru. Mas ainda assim também querendo saber o que aconteceu no fim das contas com ele, porque a gente sabe que ele morreu, mas a gente ainda não sabe ao certo as circunstâncias que levaram à morte dele. Que é esse negócio que eu falei que envolve a família dele. Sem contar que isso aí que acontece com o Hikaru, né? Esse ser que toma o corpo dele é algo que também pode impactar e ter consequências sérias aos outros habitantes dessa vila. Já que a partir disso começam a acontecer coisas bizarríssimas nesse lugar. Enfim, é um baita mangá. O autor tem um traço lindo e desenha cada criatura bizonha, que são até bem Lovecraftianas, sabe? Aquela parada que você não consegue descrever direito como que a criatura é. E vale comentar que eu não sei se é verdade, mas já vi muita gente comentando em redes sociais que inicialmente esse mangá era para ser um mangá BL. E realmente, quando você lê já o primeiro volume, pra mim me levou muito a crer que ele tem muito de BL nesse mangá. Se é verdade ou não, eu confesso que eu não sei, porque eu não procurei. Mas pra mim é nítido que tinha um envolvimento maior entre o Yoshiki e o Hikaru, além de apenas uma amizade, sabe? Tinha um relacionamento meio que romântico, amoroso entre os dois. E também vale comentar que no momento que eu gravo esse vídeo, ainda tá rolando o anime, a primeira temporada de O Verão em que Hikaru Morreu. Se eu não me engano, essa temporada vai ter 12 episódios, e acho
que deve estar no 6º ou 7º episódio no momento que eu tô gravando esse vídeo. Inclusive tô gostando bastante do anime também, apesar de ele meio que mudar algumas coisas de lugar. Nice. Enfim, essas foram as indicações de hoje. E eventualmente dá pra fazer muito mais indicações de mangás com essa temática de mistério e suspense. Comenta aí o que acharam dessas indicações que eu dei. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha com algum amigo que possa vir a gostar também de algum desses mangás. E também não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal para me dar uma força. Muito obrigado, valeu e até logo.